Fala, meus queridos, chegou a hora, galera. Eu sou o Adé, está no ar o podcast do Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido aqui em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode escutar o nosso programa aí às segundas e às sextas no YouTube ou também no seu agregador favorito de podcast aí, o Spotify, Deezer, Google Podcasts ou qualquer outro que você use. Entre no nosso grupo de WhatsApp, bit.ly/OQV no Zap, ou entra aí no link que está na descrição do vídeo do YouTube e participe com a gente lá. Hoje nós vamos falar excepcionalmente, exclusivamente sobre a final de sábado aí da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Marcão, mais um dia aí pra entrar na história do Atlético, né, Marcão? Boa noite, bom dia. Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, também no YouTube. Cara, programas especiais, né? A gente já fez alguns nessa nossa trajetória, criando conteúdo. E esse é mais um daqueles onde a gente vai falar bastante, projetar bastante, mas tentando sempre não zicar o Furacão. E, cara, chegou o momento mais importante do ano agora. Chegamos na reta final, a primeira final das duas que vamos disputar. E, enfim, vamos falar muito sobre isso e projetar aí os melhores cenários para o Atlético nesse jogo. Exatamente. Antes vamos ouvir o recadinho da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Ajuda a Pacundê, por favor, apoia.se/Pacundê. Quando a gente fala ali no spot que a gente precisa da sua ajuda, é verdade, é para pagar aqui o aluguel do estúdio, é para pagar a luz, que tá caro pra cacete. Então, entre em apoia.se/Pacundê ou escaneie o QR Code que tá no cantinho da tela do YouTube aí, por favor. A gente realmente valoriza muito essas ajudas aí. Só um recado também especial, porque voltei oficialmente com os vídeos de quarta-feira aí. Depois de ser muito cobrado pela galera do grupo. O pessoal cobrar bastante, mas agora tá tudo certo, tudo nos conformes. Essa semana lancei mais um videozinho fazendo um design de camiseta ali, então você que por um acaso, por obséquio, só escuta o podcast. Lembrando que a gente tem conteúdos também exclusivos lá no YouTube e a gente tá quase chegando, a gente tá com 720 e poucos inscritos. A gente precisa muito chegar aos 1000, primeiro para cair ads, né, em dólar pra gente, e segundo para liberar, postar imagem, postar enquete, essas coisas. O YouTube limita ali para quem não tem 1000 inscritos. Então, por isso que é tão importante chegar a esses 1000 inscritos. E se você não for um desses inscritos, por favor, faça agora, tá bom? Obrigado. Marcão, como é que o Atlético chega, Marcão, para esse jogo? O Atlético chega sem nenhum grande desfalque. Acho que isso que é o mais importante, conseguimos preservar. Parabéns, departamento médico e departamento físico, porque... E todo o planejamento, né, muito bem feito. 1 milhão de jogos, a gente já falou disso em outros programas, mas, enfim, 1 milhão de jogos na temporada, chegamos sem desfalques, o que é excelente. Chegamos com 3 dos principais jogadores da história do clube no elenco, então a questão de passar a vivência e passar a experiência com o Nicão, Thiago Heleno e Santos, eu acho que todos os outros jogadores, não tô nem falando dos piás da base, tô falando mais dos que chegaram depois, que não conheciam de Atlético, vão poder ter um espelho ali do lado deles dentro de campo. Chegamos com uma maré de sorte melhor do que o nosso adversário, que o Bragantino resolveu decair de rendimento nessas últimas rodadas, não vem vivendo um bom momento o Bragantino no Campeonato Brasileiro, que é o único que eles estavam disputando além da Sul-Americana, e chegamos com muita empolgação da torcida, que eu acho que é o mais legal, né? A galera, que eu vejo, estamos vendo bastante conteúdo já, a gente tá gravando na quinta, então estamos vendo bastante conteúdo da galera chegando, da galera indo até o Montevidéu e tudo mais, e pô, é muito louco ver a torcida atleticana se movimentando,
quase esgotaram os ingressos, né? Então foram acho que 6.250 ingressos. O Atlético comprou, os torcedores atleticanos compraram 5.000 da cota destinada ao Atlético. Acredito que não vai ter um jogo com mais de 10 mil pessoas, não, dificilmente. Até eu vi um tweet, cara, me perdoem se eu tô dando essa informação à revelia aí, não é do meu feitio, mas que talvez eles mudem as torcidas para as retas, né? Porque como teve pouca busca lá, um ingresso muito caro, 2 times do Brasil, no Uruguai, a gente sabe como é que é, então provavelmente inicialmente as 2 torcidas iam ficar completamente separadas, mas também pelo fato de praticamente não ter torcida do Bragantino, eles ingressos mudaram ali pra reta, né? Parece que é um pouco melhor. E você falando sobre o pessoal do Uruguai, lá daqui a pouco a gente tem o nosso correspondente lá do grupo, lá tá no Uruguai também. É muito legal, tem essa dicotomia, assim, né? A gente falou mal, assim, de ser em jogo único fora, que seria muito melhor. Até o Thiago Heleno andou dando algumas declarações falando que preferia que fosse 2 jogos, né? Um em casa e um fora e tal. Mas quando é um jogo só, a gente vê que a Conmebol realmente preparou uma experiência para os torcedores, assim, a gente tá acompanhando desde os aeroportos, tem evento o tempo todo para torcedor, tem show, tem live, tem gincana, tem um monte de coisa, então realmente a cidade, ao contrário do que seria aqui no caso do Atlético, por exemplo, se o jogo fosse aqui, a cidade não estaria celebrando esse jogo, lógico que em certa maneira estaria, mas não desse jeito de estar todo mundo focado nesse evento, o pessoal andando com camiseta do Atlético, bastante atleticano entrando lá. Me deu um pouquinho de inveja, um pouquinho não, muita inveja de quem tá lá, mas eu sei que realmente pra eu ir, eu não ia conseguir e vou usar essa inveja pra ir pra BH, mas é muito legal mesmo ver que, por mais que a gente não prefira que seja um jogo, a preparação pra quando é um jogo, por exemplo, o Atlético sai do hotel pra ir treinar, é um puta de um ônibus inteiro plotado da final da Sul-Americana, né, os jogadores quando chegaram ganharam flâmula dos jogos, então tem várias coisinhas assim, que é legal também pra torcedor que tá indo lá e pro jogador perceber que ele tá participando de um grande evento, né? Eu acho que essa ambientação da final é o que as organizadoras das competições querem, né? Óbvio que o Thiago Heleno, a gente, todo mundo que tá envolvido vai querer jogar em casa, 2 jogos e ter mais torcida, jogar num campo que você já tá mais acostumado, mas em termos de evento e espetáculo, acredito que a Conmebol tá preparando algo muito legal. Tem até tipo uma fanfest lá em Punta del Este, que é bem bacana, também vi o Atlético fazendo uns conteúdos lá hoje. E muita empolgação, tô vendo stories da galera, tweet da galera também, vai ter Barões da Pisadinha, enfim, vai ter um monte de coisa divertida pra aproveitar como um evento mesmo, como é o Super Bowl, né? Acho que a ideia do Super Bowl é o que a Conmebol, a FIFA, até a UEFA estão tentando imitar, né, entre aspas. É um evento de sucesso. E, enfim, a gente pode até ter nossas ressalvas, mas aparentemente esse vai ser mesmo o futuro, não vai ter muito jeito, né? E não sei se vocês já perceberam, eu vou colocar aqui pra vocês, mas Barões da Pisadinha, todas as músicas têm a mesma entrada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Você vai tocar. Não vai levar o copo? Essa tem diferente. Essa é muito. Essa aqui também. Essa já é igual. Essa é igual também. Diferente também. Essa é igual também. Pum, 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 pum. Parabéns pra Barões de Pisadinha que vai tocar lá. Nada assim com relação a gosto musical, não vou nem entrar, mas legal eles levarem um grupo brasileiro, né? Não faria sentido não ser, né? Se eles levassem um cantor argentino, não ia fazer sentido nenhum. Aí. Mas é isso, acho que a torcida tá fazendo, já vem fazendo o papel dela, tem tudo pra ser meio que um jogo unilateral, assim, em termos de torcida. O Atlético tende a dominar mesmo a parte emocional do jogo, a não ser que vá um monte de uruguaio lá e torça pro time que tem menos torcida no estádio, que acontece também, mas vai ser um jogo até um pouco frio nesse sentido, se a torcida do Atlético
não fizer o que a gente espera dela. Se fizer, vai ser meio que, acredito que unilateral em termos de apoio, e isso é muito positivo, né? Porque a gente sabe o quanto a torcida faz diferença, o quanto a nossa torcida faz diferença, mesmo não sendo na arena o jogo. E aí cantar, pra quem for, né, quem estiver lá, cantar até o final, apoiar, e acho que assim, o que fica e o que tem que ficar desse elenco e desse ano é, independente do que acontecer, é aplaudir esses caras, entender a história que eles fizeram, entender o momento do clube, porque tá excelente já pra mim, só da gente tá vivendo esses momentos, vivendo essas semanas decisivas, podendo fazer esses programas, já tá muito bom. Óbvio que a gente quer ganhar, né? Mas enfim, a gente reconhece também, tem que reconhecer que o time foi muito bem. E falando de bola, eu tô bem empolgado, cara. Eu tô bem esperançoso. O Atlético consegue pôr o time ideal, né, em campo. Vai pôr o time ideal, vai ter o banco também, todo mundo zeradinho, não vai ter perigo de lesão. Acho que a gente vai estar dando 100% mesmo. O Bragantino, não sei se eles vão estar com o time completo também, acredito que sim. Não tem nenhum... eles pouparam também, colocaram o Sub-21 lá contra quem que era que eles colocaram? Levaram Grêmio, 3-0. Levaram um vareio de bola lá, só colocaram o goleiro lá que é o Júlio César. Como é que é o nome do cara? Quem vai jogar é o Cleiton, né? Esqueci o nome do outro lá, cara. Júlio César, que jogou no Corinthians e tal. Carequinho. Então nem o goleiro jogou, mas eles vão completos aí. Arthur, Ítalo, todo mundo lá. E o Atlético provavelmente, né, a não ser que o Alberto dê um nó tático no Barbieri ou invente uma moda muito grande, a gente vai com aquilo lá que vocês já sabem, que não vai fugir muito de Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico, Marcinho, Eric, Cittadini, Abner, Terans, Renato Kaiser e Nicão. Não vai fugir muito disso, salvo alguma exceção muito absurda, ele querer inventar um Pedro Rocha ali, enfim, o Christian ganhar a vaga no meio de campo, mas acho difícil. Acho que vai ser isso mesmo que a gente vai colocar em campo. E eu acho que pelo momento o Atlético, óbvio, não tem favorito, porque os caras têm um time bom, por mais que não estejam num bom momento. Eles estão melhor que a gente no Brasileiro, por exemplo, né? Muito melhor, inclusive. Mas eu acho que isso muito se deve ao Atlético simplesmente cagou pro Brasileiro. Não, óbvio, né? Sim, mas o que eu quero dizer é assim, pra um time estar numa final do Sul-Americano e também estar nas partes de cima da tabela, é um time bom. Não comparando com a gente, mas é que é um time que não é de se matar com um. Exato, um time perigoso e dadas todas as circunstâncias do jogo único, a gente nunca sabe, o juiz pode fazer uma cagada no começo, jogo esquisito, cara, né? Aquela coisa, jogo único é foda que vai que alguém faz uma falta louca lá, é expulso no primeiro tempo, é aquela coisa, né? A gente excesso sabe de vontade, né? A gente já, quem acompanha a Copa do Mundo sabe bem que tem muita coisa que pode acontecer em 90 minutos, porque, assim, não é um jogo normal, não é um jogo que você pode segurar o jogo, não é um jogo que você... tem chance para erro, não vai ter a volta depois, então é um jogo que psicologicamente, né, pro jogador é muita pressão, então o Atlético realmente precisa, por mais que o Atlético seja muito mais tarimbado do que o Bragantino, o Atlético não é tarimbado em jogos de final única, né? Eu acho que quase ninguém né? É uma coisa muito, muito recente aí do futebol brasileiro. Isso é uma coisa que a gente não levantou, mas eu não sei nem se não é a primeira vez que o Atlético vai disputar um negócio assim, né? Uma final única. Porque eu não sei como... Só se antigamente, os paranaenses, né? Os paranaenses aleatórios aí que os caras inventavam. Mas normalmente os caras faziam em 3 jogos, era mais jogo do que 2. Mas com certeza teve com um jogo só. Então, mas é uma coisa muito rara, né? O Bragantino com certeza não teve isso na história dele. Isso a gente pode afirmar, assim. Eu não preciso nem pesquisar pra afirmar que eles não tiveram. Talvez uma coisa nova para os dois elencos ali. Mas é interessante falar do momento dos dois times, porque eu acho que isso conta a nosso favor agora, né? O Bragantino, ele vem de um começo de campeonato onde ele era líder do campeonato e passou muito tempo sendo líder, e esse futebol foi aos poucos abaixando. Óbvio, eles perderam o Claudinho, que era um jogador a nível seleção brasileira, que foi vendido pro Zenit, claro, um golpe duro no time deles quando o Claudinho sai, mas eles mantêm o mesmo padrão tático, os mesmos conceitos, só que a intensidade do futebol deles vai caindo e eles vão começando a perder no Brasileiro, ter resultados ruins, e isso culmina num Atlético que começa oscilando, começa bem, mas logo cai de rendimento, e tem uma recuperação gradual. Então, nesse momento, o Bragantino está em viés de queda e o Atlético
tá no viés de alta, né? Principalmente pelos jogos de Copa, vitória sobre o Flamengo, vitória com a fora Brasil, de casa né, sobre o Peñarol também, que foi um jogo grande do Atlético, a própria remontada contra a LDU, que também foi um jogo que o Atlético ali teve que ser resiliente para poder passar, né? Acho que foi a grande dificuldade do Atlético na Sul-Americana foi esse jogo. A gente perde o primeiro, sai levando gol aqui na arena, enfim. Foi um jogo duro e com um herói improvável ainda, que foi o Bissoli. Mas eu vejo o Atlético chegando num momento um pouco melhor do que o Bragantino nesse aspecto. E eu vejo o Atlético com um elenco mais acostumado a vencer competições. Eu não sei qual é o histórico de títulos individuais dos jogadores do Bragantino, mas pelo que a gente sabe, poucos jogadores conquistaram realmente alguma coisa. Não que isso faça diferença, sabe? Eu acho que no fim das contas faz diferença ali no começo do jogo, pra você matar uma bola numa pressão, pra você jogar com mais calma. Acho que isso faz até diferença, mas depois que o jogo já começou, que já deu 10, 15 minutos, aí acho que já se iguala tudo, meio que... Os 15 minutos vai ser uma loucura, como sempre assim, ou vai ser um time tocando ou assistindo o outro, que tem isso também, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que os times precisam resolver naquele jogo, e o lado ruim é que os times ficam com medo de resolver, né? Muito rápido. Mas isso que você falou, já vou puxar a informação aí dos times tarimbados aí com títulos. A gente tem 5 jogadores que foram campeões em 2018 nesse momento. A gente sempre comenta aqui, mas vale comentar de novo. Santos, Thiago Heleno, o multitítulo Zé Ivaldo, Márcio Azevedo e Nicão. Lembrando que o Zé Ivaldo ele não foi nem relacionado para a final de 2018, mas ele jogou, tava no grupo. O Zé Ivaldo, o Atlético 4 Peñarol 1, o Zé Ivaldo é titular, e inclusive naquele momento da temporada se debateu se ele não deveria ser o titular junto com o Léo Pereira. Sim. Mas, obviamente, a história foi escrita com o Thiago Heleno lá. E segundo o Globoesporte.com, aqui o jogador com mais títulos da Sul-Americana é o ex-lateral Morel Rodrigues, com 3 conquistas. Uma pelo São Lourenço e 2 com o Boca Juniors 2004 e 2005. Interessante também a gente falar isso do Boca Juniors, né, Marcão? Caso a gente seja campeão, caso a gente seja campeão, a gente iguala os 2 maiores campeões da Sul-Americana, que são o Boca Juniors e o Independiente, com 2 títulos cada um. Então, assim, a gente sabe que é muito diferente de você ser campeão da Libertadores, porque Libertadores, se você é campeão da Libertadores, você joga Libertadores do ano seguinte também, né? Campeão da Sul-Americana é tipo, nunca teve um bicampeão da Série B também, porque... Mas se bem que agora mudou, você consegue jogar 2 Sul-Americanas seguidas, mas antes não tinha isso, né? Esse ano foi o primeiro que, por exemplo, que a gente é campeão, a gente joga Libertadores, se a gente ficar em terceiro, a gente consegue jogar Sul-Americana. Então, isso nunca teve por causa disso, mas independente disso, quem ganhou foram 2 vezes, a gente pode igualar os maiores campeões. O Atlético pode ser um dos maiores campeões da história da Sul-Americana. E isso, acho que por si só já fala do momento do clube, né, como um todo, chegar para esse bicampeonato, para disputar esse bicampeonato, podendo ser aí um dos maiores, um dos times mais temidos do campeonato, né, um dos que mais ganham são sempre os mais temidos. E é muito outra louco, coisa, né, tá, cara? Marcão? O Atlético é o único brasileiro a jogar 2 finais do Sul-Americano. Nenhum outro brasileiro jogou 2 finais. Jogou 2 interessante. finais. E, assim, eu acho que é uma competição... óbvio que o nosso sonho mesmo é ganhar a Libertadores. Acho que já chegou nesse nível de falar abertamente. Se um torcedor do Coritiba falar isso, você dá risada. Mas o Atlético já pode falar isso abertamente, que o objetivo agora é ganhar a Libertadores. Mas para chegar lá, nada melhor do que construir a história. E você chegar no mesmo patamar do Boca, do Independiente, que são clubes com multitítulos, né? da América, né? Da Libertadores e também da Sul-Americana, coloca o Atlético em outro patamar. E um momento louco, né? Porque a gente chega, acho que pra primeira final na nossa história. Tá, vamos lá contra o São Caetano ali. Era um jogo, mas na época, em 2001, era um jogo que eram 2 potências emergentes, 2 times pequeno-médios ali brigando. Nunca é demais lembrar que era a segunda final consecutiva do brasileiro do São Caetano. Do São Caetano, exatamente. E chegaram em 2000 em final de Libertadores também, que perderam pro Olímpia. Então, foi um momento onde chegamos
Com o São Caetano, quem sabe, um pouquinho mais favorito, mas no resto, assim, no resto mesmo, e o Júnior Barranquilla também, acho que fica elas por elas, mas sempre chegamos como o coadjuvante da final. E dessa vez é inegável, por mais que o Bragantino realmente esteja fazendo um ano bom, é um bom time, é um time que merece os méritos. É um time de 3 anos, a gente precisa ser Mas, exato, é o time do energético. É um time que tem 3 anos de idade, né? Exato. A gente não tá fazendo a final com aquele Bragantino que tinha aquela camiseta tesão pra cacete com coisa da VASP. O Bragantino do Lucha. Isso, E é isso, exatamente, é um time de 3 anos, é um time sem muita expressão e que o Atlético chega como realmente o time que vai ter a responsabilidade. Eu vejo assim. É óbvio que os jogadores eles não vão falar isso, 50-50, vamos jogar o jogo, mas óbvio que existe isso, o Atlético é realmente o time de mais tradição nessa partida e vamos ver como que a gente se comporta sendo esse time. Seria a primeira vez na história que a gente tá jogando uma final e que, de toda a história do Atlético, que a gente é o time com mais tarimba no campeonato? Fora o Paranaense, né, cara? Porque daí os coxas vão vir, a gente é muito mais campeão que vocês. Mas tudo bem, também. Parabéns, pode pegar. Pode ficar com os 46 títulos paranaenses que vocês têm. Acho que sim, acho que a gente chega. Né, acho que nessa competição, hoje, quando o Atlético entra na Sul-Americana, acho que já ficou provado. Somos um adversário que ninguém quer pegar nesse tipo de competição. Acho legal também usar essa coisa. Você tá com o aberto aí pra dar os números. Lá no final uma matéria bem legal do Silvio Raut Filho. No Bem Paraná, nós somos em aproveitamento... Matéria de hoje, né? Isso, somos em aproveitamento o melhor time da história da Sul-Americana. Com 61,8% de aproveitamento. É isso aí, né? 61,8% de aproveitamento. A LDU acabou tendo mais jogos, né? Que o Atlético... Então eles acabam tendo mais vitórias. Eles têm 34 vitórias, mas a LDU fez 72 jogos em 12 participações. O Atlético tem 8 participações e 27 vitórias. Só a título de comparação, o Atlético é o 5º time que mais venceu em números, né, gerais na competição. Mas o Atlético Nacional da Colômbia, que é o time que está logo acima, tem 30 vitórias, então 3 a mais que o Atlético, e já tem 62 jogos na competição. Com uma participação. E o Atlético tem 48. Então... eles têm muito mais jogos para só 3 vitórias. Então isso mostra que o Atlético realmente, quando bater a casa dos 60 jogos dentro dessa competição, já vai estar ali em primeiro. Acho que dificilmente, se a gente disputar mais uma competição, que seja de Sul-Americana, a gente já vai passar os números ali, tanto de LDU, Independiente, Libertad, Atlético Nacional, que são os times que mais têm vitórias. Então o Atlético hoje é o grande clube da Copa Sul-Americana. O Atlético se colocou, né, de disputar vários anos, né, porque não é de agora, o Atlético disputa desde 2007, acho que são 8 participações, são foi muitos 2006, jogos. Né, que a gente chegou contra o... Acho que foi 2006, alguma coisa assim. Meados dos anos 2000. Dos anos 2000, só para comparar, o Independiente tem 57,6% de aproveitamento, o Boca Juniors tem 45,2%, o Atlético, como a gente falou, tem 61,8% de aproveitamento, 48 jogos, 27 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Realmente é uma ótima campanha para uma competição, principalmente esse ano, cara. Acho legal a gente citar também que, como é o primeiro ano desse novo novo jeito aí, que passa um só de cada grupo. Entra os terceiros colocados da Libertadores, então foi uma Sul-Americana muito mais difícil do que do time de 2018. A gente pode falar aí com relação, comparar que o time de 2018 tinha craques e era um time muito melhor. Acho até que depois a gente pode até fazer essa comparação, não hoje, deixa rolar, né? Mas assim, a gente pegou uma Sul-Americana que só passava um, né? E que entrava time de Libertadores nos mata-matas. Então, esse título aí é muito legal também por causa disso, pelo nível de dificuldade que a Sul-Americana vai apresentar a partir de agora. Exato. Né? E, paralelo a isso, o Atlético foi o segundo melhor classificado. Então, o Atlético só fez menos pontos que o Grêmio, no caso. Que o Atlético acho que perdeu um jogo só, o resto ganhou todos. O Grêmio não caiu na pré-Libertadores? Não, o Grêmio caiu.
Não, o Grêmio... caiu na pré-Libertadores e jogou a fase de grupos da Nunes, Sul-Americana. não foi? Não, foi com o Renato Gaúcho, ainda. foi quando o Renato Gaúcho. E daí quem caía na pré-Libertadores jogava a Sul-Americana fase de grupos. Exatamente. E daí eles acabaram jogando e foram o melhor time da fase de grupos. E o Atlético foi o segundo melhor time. E o Bragantino foi o terceiro melhor time. E o Atlético ia cruzar com o Grêmio se eles tivessem passado da LDU, mas eles acabaram sendo eliminados e a gente eliminou a LDU depois. Então tem esse cruzamento também. Mas eu acho que, assim, falando de competição, né, só a título para entender como o Atlético fede a Sul-Americana, o Atlético tem 61,8% de aproveitamento. No Brasileiro, nos 1.189 jogos que o Atlético fez no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento é de 46,5%. Na Copa do Brasil, nos 138 jogos que a gente fez, é 52,4%. E na Libertadores, nos 64 jogos, é 50,5%. Então, realmente, o Atlético tem uma aura na Sul-Americana que é diferente. Enfim, isso não quer dizer nada também. Tem que ir lá e ganhar. Tem que ir lá e ganhar. Mas existe um folclore do Atlético dentro da Sul-Americana, que é um time que, enfim... Eu costumo falar, gosto de falar que é uma competição do tamanho do Atlético. Exatamente. Inclusive já falamos aí, se você quiser, se você tá ouvindo esse programa, se preparando pro jogo, e esse programa não for o suficiente, volte a alguns programas. Tem um que a gente fala que a Sul-Americana é a menina dos olhos do Atlético nesse momento da nossa história. Então, pra você que quer um pré-jogo mais, né, se esse podcast não for o suficiente, você pode ouvir lá que não vai estar datado. A gente tá falando ainda, lógico que a gente vai estar falando que a gente não tinha chegado à final ainda, mas que a gente tinha tudo pra chegar a essa final, porque realmente pro tamanho do Atlético, essa é a nossa... cai como uma luva nesse momento na nossa história. Demais. E, assim, é um torneio acessível, né? E é um torneio que nos dá casca. Eu acho que é inegável falar que a conquista de 18 projetou a conquista de 19. Sim. Deu casca, deu confiança nos jogadores, porque eram muitos jogadores que estavam em 18 também estavam em 19 também. Então... é algo que pode ser muito importante pro... Não pode, né? É algo que vai ser muito importante pro clube se a gente ganhar, e a expectativa é muito alta. Eu acho que, dado tudo isso que a gente falou até aqui, o momento do Atlético sendo um pouco melhor, tendo um time mais tarimbado, vai ter mais torcida no estádio, o Atlético tem a faca e o queijo na mão pra fazer um bom jogo, não fazer nenhuma cagada e dar tudo certo no sábado. Mas, enfim, a gente tá aqui também pra não zicar, né? Exatamente. Vamos de correspondente agora, Marcão. O Igor já tá lá no Uruguai. A gente pediu pra ele mandar um áudio falando pra gente como é que tá lá o clima, né? Como é que o que ele tá sentindo lá no Uruguai. Sobre o clima, primeiro usar as palavras do Le Joffre lá no grupo. Falou que o dia tá ensolarado, o clima tá bonito, tá gostoso, realmente está. Mas falando dos demais climas, né? Cidade eu sinto que já tá vivendo, sabe? Já tá vivendo o jogo. Falando primeiro do macro, né? Já estão vivendo o jogo, você anda na rua assim, já tem as coisas da Conmebol por aí, você anda com qualquer coisa do Atlético. Estava andando um cachecol hoje só, por exemplo. Daí uma galera, paranaense, boa sorte, sabe? E toda vez que você anda na rua, eu não encontrei nenhuma vez que eu andei pelas calles de Montevidéu um atleticano. Então já tem muito atleticano. Inclusive no voo que eu tava vindo, tava a Rosana, treinadora do feminino, tava no mesmo voo que eu. Então já tá aproveitando aí também umas férias dela. No mais, cara, aqui ansioso, nervoso, não vejo a hora do tempo passar. Esperançoso, mas sempre confiante também. Cara, sabendo que a rapaziada que tá indo viajar aí, desejar só uma boa viagem a todos. E venham que a cidade ela já está sendo contagiada e sacudida por nós todos. Beleza, rapaziada? Igor Stocco, Fantasma da Baixada aqui. Forte abraço pra vocês. Show de bola. É isso aí. Então, obrigado pro Igor. Como a gente falou, né? A cidade já tá vivendo, queira ou não, não tem 5 mil ainda. Mas 5 mil torcedores de um time chegar numa cidade no mesmo dia você já começa a ver mais torcedor, né? Sim, ainda mais que todo mundo vai meio que com um objetivo turístico também, né? Já que tá lá. Sim, vai passear, né? Muita caravana vai sair entre hoje e amanhã, né? Pra chegar só pra hora do jogo.
inclusive a rapaziada do nosso grupo vai também, é uma boa viagem pra eles, né? Não foi o Voidela que deu cano lá, teve um cara aí que tá tendo histórias no WhatsApp aqui, que teve um cara que deu... Pegou o dinheiro e foi sozinho? Exatamente. Fretou um jato pra ele sozinho. Pra ele, exatamente. Enfim, mas vão com cuidado, né? Quem for de carro, vá com cuidado, vá aproveitando, vá parando. Quem for de ônibus, vá bebendo, menos o motorista. E vamos aproveitar, fazer uma festa bonita lá. Acho que isso vale muito, né, cara? Ir num jogo assim, que como a gente falou, vai ser um evento a mais, né? Vai ter um monte de ação e coisa, e nem vai ter muita torcida adversária. É legal, eu acho que vai ser uma experiência... Deve estar sendo uma viagem muito boa, né? Então deve ser porque uma experiência... a cidade espera que seja um atleticano, eu vejo que tá todo mundo... Não vai ser igual em BH, por exemplo, quando eu for, eu não vou ficar podendo desfilar com a camiseta do Atlético na cidade inteira, né? Lá não, lá tá todo mundo andando com a camiseta do Atlético, como ele falou, de cachecol e tal, então... parece que tá sendo uma experiência bem diferente, né? Bem legal. E o pessoal que tá indo, que foi, que tá ouvindo que tá ouvindo no Uruguai, primeiro comente aí se você tá no Uruguai e depois boa sorte, boa viagem e não voltem sem o título, né, Marcos? Não voltem sem o título. Retiradas de ingresso é no shopping Punta Cana lá, shopping Punta alguma coisa, então é num shopping, não é no estádio, se você tá indo e não sabe disso. Se você ainda não foi e tá escutando isso, pelo amor de Deus, leva tudo impresso, cara. Leva tudo impresso. Tem questão de... monte de documento. Deu uma lida aí, o pessoal, acho que o Atlético até postou. Tem no site do Atlético, tem essa informação. Que dependendo do cartão, você tem que levar xerox do cartão. Se ainda o cartão não é teu, você precisa de autorização da pessoa do cartão. Então, é uma chatice do cacete, mas que no fim vai valer a pena se Deus quiser. Mas senão você não entra no país, né? Por favor, né? Não vão louco pro Uruguai. Preparem. Se preparem, exatamente. E lá provavelmente vai fazer um clima bom, então vai ter um solzinho, é o que se espera pro jogo. As imagens, pelo menos, da galera que tá lá, dos jornalistas, da torcida, tá um solzinho, tá bom pra tomar cerveja, então vá preparado pra tomar cerveja. Em caso de título, vá preparado pra comer um churrasco, cuidado. Use o glossário. Com os nomes das carnes diferenciadas. Use o glossário de carnes. Senão vocês vão comer bucho achando que é picanha. Eles vão te enganar. E aproveitem muito, porque é um momento, assim, diferente do Atlético. Óbvio que a gente ainda vai disputar uma final da Libertadores, que daí vai ser mais loucura ainda, vai ser mais emocionante. Mas é um dos grandes momentos da história do Atlético, e aproveitar isso, viver isso, independente do resultado, é o que qualquer torcedor quer, né? A gente acho que torce mesmo, óbvio que a gente não pauta a nossa torcida nesse tipo de coisa, nosso sentimento em título, mas a gente torce mesmo sempre pra viver, bom, né? A gente torce mesmo pra viver esses momentos, pra poder zoar, pra poder se emocionar, enfim. E esse elenco eu acho que merece bastante o nosso carinho. São jogadores que, não todos, né, mas a maioria muito identificado com o clube, tem remanescentes de grandes conquistas, tem um pouco de tudo. Jogadores craques que chegaram, jogadores contestados, que nem o Renato Kaiser, da camisa do ADE aí. Então tem um pouco de tudo nesse elenco e, sei lá, é um elenco com cara de elenco que vai dar alegria pra gente. Mas não vamos zicar. E tem mais uma participação especial aqui, Marcão, do Bruno Guimarães, cara. Bruno Guimarães mandou aí, falou o que tem de parecido, o que tem que ele pode tirar entre um time de 2018 e o time de agora. Vamos ouvir o Bruno. Olha, eu vejo algumas semelhanças. Acho que as principais peças, como o Nicão, o Thiago Heleno, o próprio Santos continua. A gente sabe que eles têm um espírito de vencedor muito grande. São os caras que eu ainda costumo falar, ainda tem aquela famosa resenha. Então acho que a gente chega muito forte para essa final. E estou muito na torcida para que a gente consiga mais uma vez ser campeão da Sul-Americana, que a gente consiga o bi. É isso que ele falou, a gente tem uma base ali campeã de Sul-Americana, né? Sempre bom lembrar aí que são os caras que já jogaram, sabem como é que funciona e podem passar isso. E são os caras
coincidentemente, talvez, são os caras mais experientes do grupo, né, Marcão? É isso. E, assim, viveram... E não é um cara que tava sentado no banco, né? Não é um cara que viveu o elenco. Thiago Heleno fez o gol do título. Os 3 foram titulares o tempo inteiro. O Thiago Heleno fez o gol do título. O Nicão deu assistência pro Pablo na final. Sim. Fez outros, enfim, N momentos marcantes na trajetória. Fez um gol lá contra o News Old Boys, que é da merda aquele jogo lá, se ele não faz aquele gol. Então, cara, é isso que o Bruno falou. Primeiro, muito bom, né, o Bruno, um cara muito identificado também. Talvez o torcedor mais famoso do Atlético Paranaense. Então, pra mim um grande ídolo, mas isso é importante, acho que a gente já citou isso várias vezes, falou disso várias vezes, o quanto esses caras representam, porque agora a gente não tem tanta noção, os caras estão jogando, se o Thiago Heleno for expulso, amanhã a gente xinga ele, mas no final de semana seguinte ele tá lá, o Nicão menos, né, enfim, o Santos, tudo mais, mas esses caras uma hora eles vão parar de jogar, e a gente muito provavelmente vai, já pegando um gancho no programa do Sicupira, com tudo que aconteceu com ele na semana passada e tudo, vão ser jogadores nesse nível, nessa prateleira, são ídolos máximos da história do nosso clube, e que estão dentro de campo para esse jogo, isso faz diferença. Isso é algo que traz os outros jogadores junto. Porque você imagine, você é o Terans. Terans veio lá do Uruguai. Pô, o Terans ele sabe como é que é a torcida do Peñarol, sabe como é a torcida. Ele não é um jogador leigo disso. Mas você vem pra cá, você vê esses caras treinando com você, e daí você chega no aeroporto. E, pô, o segurança tem que ficar do lado do Thiago Heleno, do Nicão, do Santos, porque a torcida fica em cima, a torcida gosta mais deles, a torcida canta mais, são jogadores muito identificados. Passa pro cara, eu tenho certeza que o cara tá olhando aquilo e falando, porra, pode ser comigo, pode ser comigo isso daí, daqui a pouco eu tô criando essa história. Então, não, os piadas da base, mais ainda, né, porque eu vejo um que é muito identificado, que é o Christian, que sempre posta coisa, que posta muita coisa de torcedor do Atlético mesmo, o Eric também. Então, eles projetam a idolatria do companheiro de equipe deles ali pra eles também. O que é mais fácil do que você projetar a idolatria de alguém que você só viu em livro ou que você só escutou história. Ter isso nesse momento pode ser algo também fundamental ali no vestiário, no intervalo, quando um jogo tá difícil, no pré-jogo, nesses primeiros 15 minutos ali do jogo, que é sempre não se sabe muito bem o que vai acontecer. Então é muito bom ter esses caras nesse elenco e a gente tem que aproveitar ao máximo, porque provavelmente no final do ano o Nicão já não vai mais estar aí, o Santos a gente não sabe também se pode ser vendido ou não, o Thiago Heleno acho que provavelmente continue mais tempo aí, porque esse deve se aposentar mesmo no Atlético, não tem muita perspectiva de não ver muito o nome dele sendo vinculado em negociações, que nem os outros dois, mas é isso, acho que é desfrutar desses caras, independente do resultado, independente de qualquer coisa, agradecer muito pelo que eles já fizeram e pelo que eles ainda vão fazer. E o Bruno Guimarães também mandou um recado como torcedor, né? O que ele espera e um recado pro time para essa final. O que eu posso falar é desejar boa sorte, né? Dizer que eu tô sempre na torcida, dividir muita garra, determinação. Sei que isso não vai faltar de jeito nenhum quando se trata de Atlético, é sempre assim. E dizer que estamos junto e tô desejando muita energia positiva para todos. Valeu? Tamo junto. Valeu, Bruno. Aniversariante da semana, inclusive. Parabéns pro Bruno Guimarães aí. Acho que é isso, né, Marcão? Agora é esperar, tentar não vomitar de nervoso e, se Deus quiser, voltar segunda-feira com o título da Sul-Americana. Dicas finais pra gente encerrar aí, pra você que não foi a Montevidéu, vai querer ver o jogo em casa, tem que assinar a Comebol TV. Comebol TV. Mas eu não tenho net, eu não tenho Sky. Você pode fazer uma assinatura do Direct TV, que é 69 pila assinatura, mais 39 os canais, deve ter um descontinho ali, sai caro, mas dá pra ver. Não vou assinar isso, quero ver num bar. Vai ter provavelmente na frente da arena, vai ter vários bares espalhados pela cidade que vão passar o jogo vai ser de tarde, num sábado, então, enfim, vai ser o único jogo que vai estar rolando, acho que vai ter... Enfim, vai ser o único jogo que vai estar passando, com certeza. Dica do Marcos, se você for num jogo, se você quiser ver o jogo tranquilinho, ver com a galera, colhe na arena, vai ali na frente, no Boulevard, vai ter 2 ou 3 telão passando ali, televisão, né, não é telão, mas
Na Brasa colocou um telão. Não, um telão última, lá? Acho que foi na semi da jogo contra o Flamengo, acho. Eles colocaram um telão ali mesmo. Quando eu fui, frente. tinha só uma TVzinha lá de 60 polegadas, mas enfim. TVzinha de 60 polegadas você forçou, mas né? porque se for 1.000 pessoas. Exatamente, aí... quando você tá a 60 quilômetros da TV, ela fica pequena. Exato. Né? Mas vai ter bastante festa nos arredores da arena. E vai também. ser legal também se a gente for campeão de estar ali em volta da arena também. Inclusive, eu não vou assistir ali, mas talvez se a gente for campeão, eu vou pra lá. Eu vou, com certeza também. Acho que isso é ponto pacífico lá em casa. Eu vou ver em casa, né, com meu pai, mas essas são as dicas. Só passa na Comebol TV, Futimax também, se você for um adepto da pirataria. E, cara, acho que de recado é isso. Não me lembro de mais nenhum recado que eu possa te dar. Tente não morrer do coração. Tente não morrer do coração. Vá com muita calma. Final de um jogo só, eu nunca vivi com o Atlético e eu sei que eu vou ficar... Ai, velho, eu começo a falar, eu já fico nervoso falando, cara. Eu fico doente, cara, já falei pra vocês nas duas finais aí da Copa do Brasil e da Sul-Americana, no segundo jogo. No segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, eu saí de dentro do estádio e fiquei andando em volta fiquei andando no Beira-Rio, lá de um lugar, um lado pro outro, lá dentro da Baixada também. Quando saiu o pênalti pros caras ainda na Sul-Americana, aí sim que eu tava... Nossa, velho, mas se Deus quiser, não vai nem pros pênaltis essa final. Hein? Mas, enfim, é isso. Aproveitem cada instante desse jogo. Tem uma informação, Marcão. Pode continuar aí. Que mudou o árbitro, né? O árbitro da final da Sul-Americana, ele fez a merda no jogo do Brasil contra a Argentina. Foi o mesmo árbitro? Foi fantástico. Isso. E mudou. Mudou? Vou procurar aqui agora. Arbitragem final Sul-Americana. Pra quem não sabe, foi o cara que não deu o vermelho pro Otamendi. O vermelho pro Otamendi, porque o Otamendi simplesmente deu uma cotovelada na cara do Rafinha. Então vou aqui, eu tô abrindo. Comebol decidiu mudar a escala da final da Sul-Americana, porque era o Andrés Cunha que seria o assistente de vídeo. É o cara do vídeo que mudou. Eu tava falando merda já. Novo responsável pelo VAR na final sul-americana será também o uruguaio Leodan Gonzalez. Então o que aconteceu? Era um lance pro VAR, né? O VAR nem chamou a cotovelada na cara do que o Otamendi deu, e eles mudaram a arbitragem do VAR. Então não é o árbitro principal, é o cara que estava no VAR do jogo do Brasil contra a Argentina, era o cara que estaria no VAR no jogo do Atlético contra o Bragantino. Então esse cara mudou e agora é o Leodan Gonzalez. Sorte pra ele. Sorte pra ele, tomara que não faça nenhuma cagada. E, cara, eu confesso que até hoje, assim, até vir gravar o programa, eu não tava tão nervoso, mas agora eu já confesso que eu já começo a sentir uma pontinha de ansiedade, o tempo já começa, a gente já começa a projetar os cenários, projetar tudo. Vamos aproveitar, acho que é isso. O recado que tem que ficar vamos aproveitar esse jogo. Vamos aproveitar, se você foi pro Uruguai, você tá indo, aproveite a viagem, aproveite tudo que você tem. Fique puto se perder, fique feliz se ganhar. Sei lá, acho que futebol é feito pra gente viver esses momentos, sejam eles bons ou ruins, mas essa é a graça. E a gente tá podendo viver isso todo ano, praticamente. E lembrando que caso esteja uma catástrofe da gente perder, a gente ainda tem uma final pra jogar esse ano. Então não é o momento de cair de pau em cima do grupo, né? A gente tem ainda um brasileiro que tá rolando, a gente precisa de vitórias no brasileiro. E a gente tem a grande final da Copa do Brasil que a gente vai jogar ainda. Então, muita calma nessa hora, caso aconteça alguma coisa, né? Que se Deus quiser não vai acontecer. Mas vamos dar força pra esse grupo aí que tá fazendo história esse ano. E é isso. Mandar um salve pra todo mundo. Abraço pra galera dos agregadores, também do YouTube. A gente se vê na segunda-feira. E daí a gente não vai dar pauta desse programa ainda, porque é surpresa. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até segunda-feira e tchau.